Você clicou nesse vídeo porque ouviu falar de um tal método coreano para suínos gigantes e quer saber se isso é real ou apenas mais uma moda passageira do agro. A verdade é que a Coreia do Sul se tornou referência mundial em eficiência na produção de suínos. Não por acaso, mas por necessidade e inteligência aplicada. E o que eles fazem lá pode sim ser adaptado para a sua realidade, desde que você entenda os princípios por trás dos resultados. O primeiro ponto que precisa ficar claro é que não existe nenhuma raça misteriosa vinda de Seul que transforma leitão em gigante de 200 quilos em poucos meses. O que existe é um sistema de produção extremamente bem orquestrado, onde cada detalhe do manejo foi calculado para reduzir desperdício e maximizar o potencial genético do animal. Essa abordagem coreana nada mais é do que a aplicação rigorosa de ciência e observação dentro da granja. E a boa notícia é que qualquer produtor que esteja disposto a ajustar processos pode colher benefícios parecidos. A primeira grande chave desse sistema está na genética, mas não se engane achando que basta comprar um reprodutor caro. E pronto. Os coreanos trabalham com linhas genéticas de alta performance, selecionadas especificamente para conversão alimentar e rendimento de carne magra. Isso significa animais que transformam cada quilo de ração em mais músculo e menos gordura acumulada de forma ineficiente. Eles dão preferência a cruzamentos industriais que unem a rusticidade do Landrace, a prolificidade do Large White e a qualidade de carcaça do Duroc, formando um tripé genético que responde muito bem ao manejo intensivo. Se você ainda escolhe os animais da reposição apenas pelo tamanho ou pela aparência visual, sem olhar os índices de ganho de peso diário e conversão alimentar dos pais e avós, está cometendo o primeiro erro grave, que drena sua rentabilidade. Um suíno gigante começa muito antes da gestação, ele começa na escolha do material genético e na sanidade das matrizes, que precisam estar livres de doenças respiratórias e reprodutivas, para desmamar leitões pesados e com sistema imunológico forte. Outro pilar que os produtores coreanos tratam com obsessão é a nutrição de precisão. E aqui está um dos maiores gargalos das granjas brasileiras, que insistem em tratar a mal alimentação como uma despesa fixa e não como o maior investimento do ciclo. A ação precisa ser formulada com base nos aminoácidos digest, íveis e não apenas na proteína bruta, total. Os animais não aproveitam proteína em excesso que se transforma em amônia no ambiente e sobrecarrega o metabolismo. A estratégia coreana utiliza rações com níveis ajustados de lisina, digestível, metionina, treonina e triptofano, balanceados conforme a fase de crescimento. Isso permite reduzir o custo da ração sem perder desempenho, porque você deixa de fornecer nutrientes que o animal desperdiçaria e passa a entregar exatamente o que ele precisa, naquele momento. Outro detalhe que faz diferença absurda é o processamento da ração. O tamanho das partículas influencia diretamente a digestibilidade no método coreano. A moagem é controlada para ficar em torno de 600 a 800 microns. Partículas muito finas podem causar úlceras gástricas e partículas GR. Ossas diminuem a sua absorção de nutrientes. Então, o simples ajuste da granulometria e a granulometria uniforme já melhoram a conversão alimentar, sem gastar um centavo a mais com ingredientes. E por falar em não gastar mais a utilização de enzimas exógenas, como fitase, chilanase e beta-glucanase, é praticamente regra nas formulações coreanas, porque elas aumentam o aproveitamento de nutrientes que estavam travados nos grãos, especialmente o fósforo fítico e os polissacarídeos não amiláceos. Isso permite incluir ingredientes alternativos da própria região, como o farelo de arroz ou o triguilho com segurança e reduzir a dependência do milho e do farelo de soja, baixando o custo por quilograma de ganho de peso. A qualidade da água é outro ponto onde muito produtor brasileiro perde dinheiro sem perceber e que os coreanos tratam com um nível de exigência quase cirúrgico. Água limpa fresca e com vazão adequada é essencial para o consumo de ração. Um suíno que não bebe bem, não come bem e não ganha peso. A temperatura da água influencia diretamente o consumo, principalmente nas fases de creche e terminação. Os bebedouros precisam ser higienizados com frequência e a cloração ou acidificação da água
ajuda a controlar a carga bacteriana e a manter a saúde intestinal estável. Se você nunca mediu o pH da água que seus suínos estão bebendo, ou nunca fez uma análise microbiológica do bebedouro, saiba que esse descuido pode estar roubando quilos de carne que você nem vê, porque o problema é silencioso e crônico. A saúde intestinal é o centro nervoso do método coreano. Afinal, de que adianta oferecer a melhor ração de do mundo, se o intestino do animal não consegue absorvê-la? Os coreanos utilizam amplamente aditivos zootécnicos como probióticos, prebióticos e simbióticos, que modulam a microbiota e melhoram a integridade das vilosidades intestinais. O uso estratégico de ácidos orgânicos e óleos essenciais também ajuda a controlar patógenos, sem depender exclusivamente de antibióticos melhoradores de desempenho, que estão cada vez mais restritos no mercado internacional. Um intestino saudável significa menor incidência de diarreia, melhor resposta imunológica e principalmente melhor conversão alimentar. Ou seja, o animal ganha mais peso com a mesma quantidade de ração e você reduz o custo com medicamentos curativos, que é um ralo de dinheiro dentro da granja. O ambiente de criação é o próximo grande diferencial do modelo coreano. E aqui fica evidente que suíno gigante não se faz no calor excessivo nem no frio intenso sem controle. O estresse térmico é um dos maiores inimigos da produtividade suína. Um animal que está gastando energia para manter a temperatura corporal não está convertendo ração em carne no sistema coreano. As instalações são planejadas para oferecer ventilação forçada e resfriamento evaporativo quando necessário, com controle rigoroso da taxa de renovação de ar. A concentração de amônia jamais passa de 15 partes por milhão, porque a amônia irrita as vias respiratórias e abre portas para doenças respiratórias que corroem o ganho de peso. Essa atenção ao ambiente permite que o suíno expresse todo o seu potencial genético, sem ser limitado pelo desconforto térmico. Um galpão, bem manejado do ponto de vista ambiental, reduz a variação de ganho entre os lotes e melhora a uniformidade da carcaça, algo que os frigoríficos valorizam cada vez mais e que impacta diretamente no seu bolso. Outro ponto de eficiência coreana que pouca gente aplica com disciplina é o manejo por lotes com vazio sanitário rigoroso. A lógica é simples: nunca misture animais de idades diferentes no mesmo ambiente porque isso perpetua a circulação de patógenos e estressa os mais novos. O vazio sanitário bem feito com limpeza, desinfecção e descanso das instalações quebra o ciclo de doenças e garante que cada lote comece com o pé direito, reduzindo a necessidade de antibióticos e uniformizando o desempenho. Isso parece básico, mas a quantidade de produtores que falha nessa etapa por pressa ou por falta de planejamento é enorme, e o prejuízo vem na forma de altas taxas de morbidade e na perda de peso que ninguém contabiliza adequadamente. O monitoramento do ganho de peso é a bússola do negócio e os coreanos são fanáticos por dados. Pesar os animais regularmente não é custo, é investimento. Se você não sabe quanto seus suínos estão ganhando por dia, você está voando às cegas. O ideal é fazer pesagens quinzenais de uma amostra representativa do lote e comparar com a curva de referência da linhagem genética que você utiliza. Qualquer desvio na curva de ganho é um sinal precoce de que algo está errado, seja no manejo, na nutrição ou na sanidade. E agir rápido faz toda a diferença entre um lote lucrativo e um lote que mal cobre os custos de produção. A leitura do consumo de ração em paralelo permite calcular a conversão alimentar e descobrir exatamente onde está o vazamento de dinheiro. Muitas vezes o produtor acha que está ganhando porque o animal está comendo muito, mas se a conversão estiver pior do que o esperado, ele está apenas engordando. O prejuízo. Uma das estratégias coreanas mais inteligentes para aumentar o peso final, sem elevar demais os custos, é o uso da alimentação líquida ou semiúmida, que melhora a palatabilidade da ração e acelera o consumo nas fases de terminação. Isso não significa gastar rios de dinheiro com equipamentos sofisticados. Significa simplesmente misturar a ração seca com água limpa em proporção controlada, formando uma pasta que os suínos consomem, com muito mais avidez e desperdiçam menos, especialmente em comedouros mal regulados, que jogam ração seca para fora.
Essa técnica simples reduz R o tempo de arraçoamento e aumenta a ingestão voluntária, permitindo que o animal se aproxime do seu teto genético de peso sem a necessidade de rações hipercalóricas e caras. O resultado são suínos mais pesados no mesmo período de terminação, com a mesma base de ingredientes que você já usa. Outro erro clássico que suga a rentabilidade e que os coreanos eliminaram de suas granjas é o desperdício nos comedouros e bebedouros. Uma regulagem incorreta dos comedouros pode levar ao desperdício de até 15% da ração fornecida. Imagine jogar fora 15% do seu faturamento. Todo santo dia, a regulagem deve ser feita de forma que o animal tenha acesso fácil à ração, mas que o comedouro não fique transbordando, nem permita que o animal brinque com a comida. O mesmo se aplica aos bebedouros que, se estiverem com vazões excessiva ou mal posicionados, molham a cama e aumentam a umidade do galpão, gerando desconforto e proliferação de micro-organismos indesejados. Tudo isso desvia a energia do ganho de peso e corrói a margem de lucro. A biosseguridade é mais uma pedra angular do modelo coreano e que no Brasil ainda é tratada com certo descaso em pequenas propriedades. Controlar o acesso de pessoas e veículos à granja, ter pedilúvios ativos na entrada dos galpões e respeitar o isolamento de animais recém-adquiridos são medidas que custam quase nada, mas que evitam a entrada de doenças devastadoras, como a peste suína africana e a síndrome respiratória e reprodutiva, que podem dizimar um plantel em semanas. A Coreia do Sul enfrentou surtos graves no passado e aprendeu da pior forma que prevenção é infinitamente mais barata que remediação. Então, se você quer ter suínos gigantes e lucrativos, precisa blindar sua granja com um protocolo sanitário que vai desde a vacinação estratégica até a vermifugação, no momento certo, respeitando o calendário de manejo sem atrasos. Um ponto muito subestimado que diferencia o produtor mediano do produtor de ponta é a observação diária do comportamento dos animais suínos que estão confortáveis e saudáveis. Passam o dia explorando o ambiente, comendo e descansando de forma alternada. Qualquer mudança nesse padrão, como apatia, agressividade excessiva ou redução do apetite, é um alerta vermelho que precisa ser investigado imediatamente no sistema coreano. Os tratadores são treinados para identificar esses sinais sutis e agir antes que o problema se espalhe. Essa atenção evita o chamado efeito dominó, onde um animal doente contamina o lote inteiro e o prejuízo se multiplica de forma exponencial. O conforto animal não é uma questão de bem-estar apenas por questões éticas, é uma questão puramente econômica. Um animal estressado libera cortisol, e isso reduz a eficiência imunológica e a conversão alimentar no método coreano. Os produtores oferecem enriquecimento ambiental simples, como correntes e bolas de borracha para evitar o estresse de confinamento e reduzir comportamentos indesejados, como a caudofagia, que gera lesões, infecções e descarte de carcaça no frigorífico, um rabo mordido. Parece um detalhe pequeno, mas quando você soma a depreciação da carcaça e o custo do tratamento, percebe que conforto é sinônimo de lucro, e muitos produtores brasileiros estão se começando a adotar essas práticas, justamente porque o mercado está pagando melhor por carne de animais, criados com bem-estar. Outro segredo coreano que vale ouro é a gestão da cama e dos dejetos. O excesso de umidade e o acúmulo de fezes geram amônia e atraem moscas que são vetores de doenças, além de irritar o trato respiratório dos suínos. A utilização de camas sobrepostas ou o manejo de lâminas d'água com descarga frequente mantém o ambiente seco e o ar limpo. Isso impacta diretamente a saúde pulmonar dos animais e a taxa de ganho de peso. Um pulmão comprometido significa menor oxigenação do sangue e, consequentemente, menor desempenho produtivo. O investimento em um sistema simples de manejo de dejetos se paga rapidamente com essa redução da mortalidade e o aumento do peso médio do lote. A administração da propriedade como um todo é o que amarra todas essas estratégias. E aqui não adianta ter a melhor genética e a melhor ração se a gestão financeira não acompanha o ritmo no modelo coreano. Cada lote é analisado como um centro de custo independente, com registro de todas as despesas e receitas para calcular o custo por quilograma produzido e a margem líquida real. Esse controle mostra onde estão os gargalos financeiros
que muitas vezes passam despercebidos como um consumo excessivo de energia elétrica, por ventiladores mal dimensionados, ou um gasto elevado com mão de obra por ineficiência nos processos. A partir desses dados, o produtor consegue tomar decisões embasadas e parar de agir no escuro, o que é exatamente o oposto de perder dinheiro sem perceber. E um dos maiores erros que vejo nas granjas brasileiras é a tentação de copiar receitas prontas, sem adaptar à realidade local. O método coreano não é um pacote fechado que você aplica igualzinho em qualquer lugar. É um conjunto de princípios que devem ser ajustados ao clima, à disponibilidade de ingredientes, ao perfil da mão de obra e ao mercado consumidor da sua região. Por exemplo, no Brasil, o uso de ração líquida pode ser adaptado com soro de leite ou resíduos de agroindústrias locais, o que barateia a alimentação e mantém o desempenho. Essa flexibilidade inteligente é o que separa o produtor que prospera daquele que apenas sobrevive e sempre culpa o preço do milho pela falta de resultado. Se você chegou até aqui, já entendeu que não existem fórmulas mágicas para suínos gigantes. O que existe é a aplicação consistente de um manejo que o integra genética de alto potencial, nutrição de precisão com foco em aminoácidos digestíveis, saúde intestinal, mantida por aditivos e água de qualidade, ambiente termicamente confortável com ventilação controlada, biosseguridade rigorosa, com vazio sanitário e monitoramento constante dos índices zootécnicos. Cada um desses elementos, quando bem executado, potencializa o outro, e o resultado final é um animal que expressa o máximo do seu peso, com o mínimo de desperdício, gerando mais lucro para o produtor. O que a Coreia do Sul nos ensina não é um truque milagroso, mas sim que a excelência está nos detalhes, e que a soma de pequenas melhorias diárias transforma a granja em uma operação rentável e sustentável. Agora, quero saber de você qual desses pontos você já aplica e qual deles você acha que está tirando dinheiro do seu bolso sem você perceber. Coloque aqui nos comentários a sua experiência para enriquecer ainda mais essa conversa. Se esse conteúdo trouxe valor real para a sua produção, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre criação de suínos, produção animal, agronegócio e rentabilidade rural. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos que são preparados exatamente para ajudar você a tomar as melhores decisões dentro da sua propriedade e produzir mais com menos gasto e mais inteligência.